Olá a todos, sou a professora Cíntia, vocês já me conhecem de outras disciplinas e eu entro em contato com vocês agora nesse momento para a gente começar a tratar da nossa disciplina de estágio, né? O primeiro estágio que a turma de vocês vai fazer, um momento muito importante, né? A reta final do trabalho de vocês de formação de futuros professores de língua espanhola. Bom, cabe nesse momento dar algumas informações básicas para vocês sobre como vai ser a disciplina, né, e de alguns procedimentos que a gente precisa que sejam adotados. Algumas coisas a gente já foi trabalhando com os tutores presenciais ao longo das férias e antes do início da disciplina, mas hoje então eu vou começar a trabalhar com vocês questões mais específicas e acho que vai ser um bom momento para a gente tirar dúvidas pontuais, né? Algumas coisas que vêm chegando, às vezes por mensagem para mim, mas que eu vou poder tratar com vocês de uma maneira mais geral. Bom, eu fiz uma pauta, então eu vou me guiar em alguns assuntos que eu acho importantes, relevantes para esse momento, né? Um dos primeiros pontos que eu coloco, então, é que os responsáveis pela disciplina de estágio, em primeiro lugar sou eu, professora Cíntia, e também vai estar trabalhando com a gente nesse primeiro momento a professora Patrícia Escobar, como professora pesquisadora. Bom, uma dúvida que surge bastante e o pessoal tem encaminhado é a questão do fato da disciplina se chamar estágio ensino fundamental, né? Então, o que acontece? Assim como a primeira turma teve esse problema, nós temos muitos polos, né, em todo o Rio Grande do Sul e até fora, no caso da primeira turma, que está se formando agora, e a gente não tem escolas que ofereçam espanhol na grade para todo mundo fazer, ou em muitos casos a gente não tem nenhuma escola que ofereça a disciplina de língua espanhola no nível que a gente quer. Então, esse tema já foi debatido, a gente já levou a colegiado, e em breve a gente vai estar desenvolvendo, né, operando uma mudança no nosso projeto político-pedagógico. Enquanto ele não muda, o nome das disciplinas também não muda, né? A gente segue com o mesmo nome da disciplina. Porém, a gente precisa se adaptar à realidade que a gente encontra, né, no ambiente onde a gente trabalha nos polos. Então, o que acontece? Como não tem escolas para observar, no caso do estágio 1, né, como eu prefiro chamar estágio 1, estágio 2, estágio 3, porque aí evita um pouco essas confusões que a gente tem. Então, como às vezes a gente não tem aula de espanhol para observar no estágio 1, e depois não vai ter escola para ministrar aula no estágio 2, né, que seria o ensino médio, então o que a gente optou por fazer? Por não cobrar o nível, tá? Então o que a gente vai fazer? Não tem problema nenhum. Vocês neste primeiro momento, estágio 1, precisam observar aulas de língua espanhola na rede pública, estadual ou municipal. Não importa se essas aulas estão sendo ministradas no ensino fundamental, médio ou EJA. Tá? Desde que a disciplina esteja na grade, não há problemas, vocês podem observar essas aulas, essas 4 horas aula, independente do nível em que ela esteja sendo ministrada, tá bem? Outra questão que surge de alguns polos, a dúvida, é que muitas vezes o professor que ministra a aula de espanhol não tem formação. Bom, não é o ideal, também é uma situação que a gente gostaria que não acontecesse, né? Até porque não é correto, a pessoa precisa ter habilitação para ministrar aquela aula. Mas isso acontece, é normal, tanto na rede pública quanto municipal, até nos cursinhos de idiomas é assim, né? Vocês vão ver que o nosso diploma, às vezes, ele não é obrigatório, né, em muitas situações. Então, qual é a orientação que nós estamos dando para vocês? Que não tem problema, desde que seja o professor que esteja ministrando a aula de língua espanhola, nós não vamos cobrar, nesse primeiro momento, se ele vai ter habilitação ou não para dessa aula. Se a escola colocou um professor de português, ou de inglês, ou de outra disciplina para dar a disciplina, é o que vocês vão observar. Eu só gostaria que vocês, no momento do relatório final, colocassem essas informações, porque aí a gente entende melhor a realidade, né? Por que as aulas estão sendo ministradas da forma como vocês vão comentar no relatório. Então, não esqueçam de dizer, o professor, né, não tem habilitação, ou tem habilitação, porque essa é uma informação importante para a gente entender exatamente o que o professor está fazendo, né, como os alunos estão se portando, e aí a gente entende um pouco melhor a realidade. É até bom, porque de repente isso indica que não tem professor com formação na cidade de vocês, né, e aí mostra a relevância do nosso curso, de estar sendo oferecido para que vocês, então, possam exercer a profissão, né, da maneira mais correta, que é tendo habilitação. Bom, esclarecidos esses pontos, é pertinente também a gente tratar sobre os trabalhos que a gente vai pedir nessa disciplina. Ao todo são 3 trabalhos, tá? O pessoal também comenta da carga horária, que a carga horária da disciplina é bastante extensa,
mas vocês devem se dar conta que a carga horária da disciplina compreende todas as atividades e trabalhos que serão feitos, pesquisas, leituras, não é só observação. Então, muita gente acha que tem que ficar todas aquelas horas observando aulas. Não, vocês vão levar horas preparando as 2 resenhas que nós pedimos, tem as horas observando as 4 horas a aula, muito bem, mas também vocês vão ter várias horas de trabalho preparando o relatório final de observação de vocês e, creio eu, principalmente elaborando o projeto, né, de extensão que vocês vão aplicar no próximo semestre, que já vai ser pedido agora, porque aí a gente já tem toda a tranquilidade para trabalhar, para olhar esse projeto, para melhorar ele se for o caso, né? E aí no próximo semestre você só tem a preocupação de estudar o material, né, seguir melhorando, que vão poder fazer alterações se for necessário, mas é só entrar na sala de aula, né, grosso modo, no próximo semestre e ministrar as aulas. Vai ser bem mais tranquilo, até porque é o trabalho principal, né, é o ápice do nosso curso, é o momento que vocês vão, de fato, chegar na sala de aula e estar de frente com os alunos de vocês, tá bem? Então, a gente já vai pedir o projeto agora para que a gente possa evitar qualquer tipo de problema, de material mal empregado, de aulas que não estejam adequadas. Então, todo mundo vai chegar pelo menos com um mínimo para o estágio 2, tá bem? Então, voltando aos trabalhos, retomando, peço que vocês não deixem embolar, deixem para a última hora, porque aconteceu na turma passada e é muito desgastante, porque eu tenho, pelo menos eu acho, eu tento, me esforço ao máximo para atender vocês, né, da melhor maneira possível, sempre respondendo aos fóruns, sempre respondendo prontamente, o mais rapidamente possível, as dúvidas que são encaminhadas para mim. E acontece em muitos casos de alunos que chegam com 1 semana, 3 dias, né, para vencer o prazo de entrega de alguma atividade, dizendo que não entenderam o que era para fazer, que não sabiam o que era para fazer, ou com coisas assim descabidas. Então, a gente não vai tolerar de forma alguma esse tipo de desculpa no final. Então, por favor, embora os prazos já foram dados, né, com bastante tempo para vocês irem elaborando, pensando, não é para ficar parado, né? Vocês já têm poucas disciplinas ao mesmo tempo, não é tudo ao mesmo tempo, né? Não são várias disciplinas concomitantes para vocês tratarem. Então, não esqueçam do estágio. O estágio é a disciplina mais importante, uma das disciplinas, não vou dizer que é a mais, mas mais importantes, porque é agora que vocês têm que mostrar, né, por que vocês chegaram até aqui. Vocês têm que ter a capacidade, né, começar a se sentirem professores de língua espanhola e fazer um trabalho à altura. A gente não vai aceitar qualquer material, qualquer relatório, qualquer resenha. Então, prestem atenção. Até porque na nossa profissão, como em todas, acredito eu, a gente precisa mostrar profissionalismo, a gente precisa mostrar que a gente tem a capacidade de cumprir os prazos, né? Senão depois como é que a gente vai cobrar dos nossos alunos? Então, eu espero isso de vocês. Eu espero, neste momento, que vocês tenham uma postura de professores. Eu não quero ver postura de aluno, né? Aluno que não tem compromisso, porque tem muito aluno que tem compromisso, sempre teve. Mas eu não quero uma postura de, eu sou apenas um aluno, estou aqui, o professor dá um jeito. Não, vocês estão aqui agora, eu encaro vocês como professores, tá? Estão fazendo estágio é o momento de se sentir professor. Então, cada um de vocês tem que se sentir professor e tem que agir como um professor, né? De forma profissional, ética e competente. Bom, mais uma vez, então, voltando aos trabalhos para deixar bem, né, da forma mais esclarecedora possível. São 2 resenhas, os textos já estão postados para vocês irem lendo. Tem um modelo, também um link para que vocês sigam aquele modelo para a elaboração da resenha. Se tiverem qualquer dúvida, me encaminhem pelo fórum de dúvidas, tá bem? E o que vocês vão fazer? Vocês vão ter um link para enviar essa resenha. São 2 resenhas, como é que eu vou enviar? Vocês vão fazer 2 resenhas diferentes, uma para cada texto, mas vão colocar no mesmo arquivo Word ou PDF, se vocês mandarem PDF, tá bem? Até o prazo final. Então, as 2 resenhas vão estar no mesmo arquivo, uma abaixo da outra, mas são resenhas diferentes, de textos diferentes. Não é uma resenha única juntando os 2 textos, de forma alguma, tá bem? Bom, depois das resenhas, vocês vão ter o relatório de observação. Então, depois de observarem as 4 horas de aulas de língua espanhola, não pode ser de outra disciplina, né? Por favor, é só de língua espanhola. Vocês vão elaborar o relatório, que também tem um modelo do relatório que vocês devem seguir, né, no ambiente da nossa disciplina. Qualquer dúvida também, pontual, encaminhe pelo fórum de dúvidas, tá? Então, vocês vão fazer essa observação, que deve começar a partir do dia 1º de novembro, tá? Isso porque a universidade ela faz um seguro para cada aluno, para que ele entre na sala de aula, se acontecer alguma situação, né, imprevista, o aluno tem que estar segurado. Então, eu já cadastrei cada um de vocês, de todos os polos, no sistema da UFPEL, foi até o dia 18, até sexta-feira passada. É um trabalho bem grande, né? Muitos dados de muitos alunos para serem inseridos.
E a universidade, então, né, avisou que a partir do dia 1º de novembro vocês estão liberados para entrar em sala de aula. Vocês vão fazer essas 4 horas, que eu espero que vocês façam, assim, providenciem, já tenham providenciado isso, né, da forma mais rápida possível. Bom, se acontecer algum problema de não conseguirem, porque eu sei que agora é final do ano também, nosso calendário está desencontrado, né, com a das escolas. Muitos lugares também a greve afetou, tanto das escolas municipais quanto estaduais, dependendo do município. Então, vocês tentem acompanhar a mesma turma durante essas 4 horas aulas. Se não for possível, já alinhavem uma outra turma para vocês conseguirem cumprir, né? Excepcionalmente, nós vamos abrir, então, que vocês observem mais de uma turma. Só que no relatório isso vai ter que estar bem descrito, tá? Observei a turma tal, série tal, também observei a turma X. Então, vocês vão ter que dizer direitinho. Eu não posso pegar o relatório de vocês e achar que coisas diferentes aconteceram, né, em salas de aula diferentes. Então, eu tenho que entender. Aqui foi no nível tal, com o professor, se é o mesmo, se é diferente. Então, o sucesso de um bom relatório, de um bom trabalho, é informação. Vocês têm que dar informações detalhadas, porque eu não estive lá com vocês, os corretores não estiveram, nenhum de nós sabe de fato o que aconteceu. Então, não deixem lacunas. Um bom escritor, ele descreve tudo, coloca quando foi, se os professores eram os mesmos, diferentes, horários, né? Qualquer situação diferente que vá prejudicar o entendimento tem que ser descrita, tá bem, pessoal? Sejam o mais, assim, detalhistas possíveis para que a gente possa ter um bom entendimento do que realmente aconteceu na observação de vocês, tá bem? Por fim, né, que é o nosso trabalho mais importante, né, além da observação, que é onde vocês vão conhecer a realidade das escolas, como é que os alunos encaram o trabalho da gente, né, que isso é o principal. Eu gostaria até de colocar para vocês, né, entre aspas aqui, fazer um parênteses, que a nossa intenção como observadores de aulas de outros professores não é detonar o trabalho de ninguém, não é crucificar ninguém, a gente entende as realidades diferentes e as dificuldades da nossa profissão. Muitos professores entram e saem, passam o dia inteiro dando aula, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu gostaria que vocês focassem, isso sim, como os alunos recebem, né, também esse material, né, da realidade. Descrevam bem a realidade também para a gente entender por que a aula acontece do jeito que acontece e como os alunos recebem. Eles se interessam, eles são motivados, né? Então tentem fazer um link também disso. É isso que a gente precisa ver, porque a realidade eu acho que todos nós já sabemos que de um professor, né, não é a ideal. O salário é baixo, as horas de trabalho são muitas, a gente sabe que são muitos os problemas que existem. Então tentem ver assim dentro da realidade que já é ruim, né, do profissional, não é das melhores, né, sendo sincero, mas tentem ver como os alunos recebem, para que vocês também se imaginando nessa realidade que não é, né, a melhor possível, o que vocês podem propor para o projeto de extensão de vocês para melhorar um pouquinho essa situação, né, considerando também que a realidade de vocês nunca vai ser a ideal, que a gente não tem as condições ideais de trabalho. Tá bem, pessoal? Por fim, então, falar um pouquinho do projeto de extensão, que é muito importante, que são os materiais que vocês vão elaborar, né, as aulas, a dinâmica, a metodologia, o método que vocês vão ensinar para ensinar os alunos de vocês no próximo semestre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já vão começar a pensar, conforme a realidade que vocês observaram, o que vocês podem fazer, o que vocês devem fazer, né, de fato, durante a prática de vocês. Lembrando, né, muito importante, prestem atenção, que a prática do estágio 2 não precisa ser feita necessariamente na mesma escola onde vocês fizeram as observações, tá bem? Se vocês não conseguirem ou não quiserem por algum motivo, só devem já deixar isso pronto. Por quê? Porque vocês não podem fazer um projeto de extensão para a prática sem saber em que série, para que público-alvo, né, para quem vocês vão oferecer isso. E depois vocês chegam lá, a escola não aceita, então vocês já devem ter o aceite agora, mandar para nós, para que a gente saiba o que vocês vão fazer. Se houver alguma mudança, né, no final do ano, acontecer alguma coisa para o ano que vem, tudo bem, tranquilo. Aconteceu no ano passado, né, no semestre passado, aliás, com a turma 1, e foi tudo resolvido, né, na última hora, mas foi resolvido. Mas, de qualquer forma, a gente tem tempo hábil e a gente precisa que vocês, né, façam um trabalho adequado já, vislumbrando uma realidade. Não dá para fazer um projeto de extensão fictício, né, para um público-alvo que vocês não sabem qual é que existe, porque aí vai ser jogar trabalho fora. Então, esse trabalho vai ser usado. Então, vocês têm que ter bibliografia, vocês têm que ter exercícios, vocês podem criar, vocês podem consultar de várias fontes, de livros, de internet, mas já tem que estar tudo apresentado nesse projeto que vocês vão entregar. É o último trabalho que vocês vão entregar, as datas já estão todas lá no Moodle, no ambiente da nossa disciplina, mas é um trabalho, assim,
de suma importância, né, que tem que ser entregue de forma perfeita, mais perfeita possível. Vocês não podem apresentar qualquer coisa para os alunos de vocês, não pode ser um lixo, uma porcaria, né? Vamos ser bem sinceros. Então não deixem para a última hora, não deixem para fazer qualquer coisa, porque a gente não vai aceitar qualquer coisa. Se tiver que reprovar no estágio, vão reprovar, né? E depois eu tô sendo bem realista para vocês, eu não quero assustar ninguém, mas a gente não pode ter pena. Não é porque chegaram aqui que vão se formar de qualquer jeito. A gente tem que apresentar um trabalho à altura da profissão, né, que a gente quer exercer. Então não deixem para fazer qualquer coisa. A disciplina de estágio é tão importante quanto as outras. Vale nota, e aí é aqui que vocês vão mostrar se vocês têm condições e capacidade para serem professores. Então não esqueçam dessas palavras que eu tô dizendo para vocês nesse momento. Tá bem? Então, a questão também das cidades, né? Vocês podem fazer observação em outra cidade que não seja do polo, sem problemas. E também podem fazer a prática no próximo semestre em outra cidade que não seja do polo, tá? Mas já deixem tudo pronto, tudo alinhavado e nos avisem. Outra questão que eu também devo colocar para vocês é que vocês tomem cuidado com relação à documentação. Então, a carta de apresentação já foi entregue a vocês, já está no ambiente da disciplina, já tinha sido entregue aos tutores durante as férias. Vocês usam aquele documento para se apresentar às escolas. Se a escola pedir alguma coisa a mais, né, às vezes eles pedem convênio, o que eu sei, falando com a coordenação do curso, é que com o Estado, todas as escolas estaduais, a gente tem um seguro geral, né, com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês estariam aptos a fazer qualquer trabalho de estágio ou observação nessas escolas estaduais. Se alguém pedir alguma coisa para vocês, eu peço que vocês avisem isso. Mas, de qualquer forma, se surgir algum problema, me comuniquem. Porque, assim, eu pedi uma lista das escolas que vocês fariam observação e fariam a prática no próximo semestre. É muito extensa, né? Então, assim, tem muitos lugares que não pediram nada, aceitaram, né, sem problema nenhum. Mas alguns estão pedindo alguma documentação, alguma coisa diferente. Então, vocês me avisem, né, comuniquem. Ou tentem se organizar com a tutora presencial do polo para que mandem uma lista das escolas, porque para mim é mais fácil. É muito difícil quando eu recebo um monte de e-mail separado, fica bem complicado. Então, tentem fazer depois da aula, né? Se alguma escola pediu um convênio, alguma coisa, tentem verificar primeiro se é escola estadual e falem com eles, avisem, porque já tem essa questão, né, já da UAB com o governo estadual, já com a Secretaria-Geral. Mas mesmo assim, se eles insistirem, avisem, né, daí. Porque aí a gente pode ir pontualmente nas escolas onde tem problemas e resolver de forma mais rápida. Né? Porque a gente tem um universo aí de mais de 300 escolas onde o pessoal vai atuar. Então fica bem complicado dar conta de tudo. Tá bem? Então vejam isso e me avisem assim que possível, que aí a gente já começa a resolver essa questão, né, o quanto antes possível. Pessoal, eu acho que era isso, né, de forma geral, eram essas as informações que a gente tinha para passar para vocês. Claro, é possível que vocês ainda tenham alguma dúvida mais específica, né? Mas eu peço assim que vocês assistam essa videoaula de novo, prestem bastante atenção, porque eu acho que eu tirei muitas dúvidas e muitas vezes a gente recebe no fórum coisas que a gente já falou ou já respondeu, né? Também outra coisa que eu ia pedir, que vocês prestem atenção na leitura do fórum. Não abram o fórum e simplesmente joguem uma dúvida ali, porque às vezes eu já respondi ela 20 vezes, literalmente. Né? Então, assim, é óbvio que eu vou responder de novo, porque eu me sinto mal, vejo aquela mensagem, eu vejo que a pessoa precisa. Mas, assim, faz parte do trabalho de vocês como professores e como alunos da educação à distância, né? Uma coisa que a gente sempre disse desde o início do curso: leiam o fórum, leiam ele do início ao fim, né? Porque para vocês, eu entendo que é mais fácil ir lá jogar dúvida, mas para mim fica muito estressante, cansativo, né? E antiprodutivo responder 20 vezes a mesma dúvida. Então, prestem atenção e deixem para perguntar exatamente o que não foi ainda falado, o que não foi dito nessa videoaula, né? Dúvidas que realmente sejam pertinentes. Tá bem? Eu peço a colaboração de vocês nesse sentido, principalmente relembrando mais uma vez a questão dos prazos. Não deixem tudo para a última hora, isso já aconteceu, é estressante, sabe? Eu acho que, como eu falei para vocês no início, nós somos professores, eu encaro vocês como professores, nós temos que nos tratar com respeito. Eu vou tratar vocês com o máximo respeito do início ao fim dessa disciplina, né, fazendo a minha parte, trabalhando, dando as orientações e o atendimento sempre no prazo, nunca deixando vocês sem nenhuma orientação,
ou sem atendimento, resolvendo tudo que for da minha alçada, né, da maneira mais rápida possível. Então eu peço de vocês da mesma forma, o mesmo respeito, que vocês cumpram os prazos, que vocês perguntem com antecedência, né, o que for dúvida, porque fica bastante complicado ter que resolver as coisas na última hora, né, ter que estar procedendo às vezes com vocês, resolvendo algum problema, né? Coisas que eu não teria culpa, que muitas vezes o professor é culpado, porque os alunos não fazem, e a gente tem que ficar estendendo prazo. A gente não pode ficar estendendo prazo eternamente. Tá? Então eu peço de vocês essa responsabilidade profissional, porque isso mostra que tipo de profissional vocês vão ser daqui a mais 2 semestres, quando vocês se formarem. Eu tenho uma imagem muito boa, muito bonita dessa turma de vocês. Eu viajei a vários polos, consegui ir a vários polos dessa turma. Eu conheci colegas, assim, futuros colegas maravilhosos, pessoas dedicadas, pessoas que se esforçam, pessoas que trabalham em vários lugares, têm filhos e estudam, né? E a gente sabe o valor, eu sei, porque eu também tive que estudar. Eu tenho uma filha, eu tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Inclusive aqui com vocês eu trabalhei, eu fiz meu doutorado e eu tenho uma família, e eu sei o quanto é difícil a gente levar essas 3 coisas ao mesmo tempo. A gente acaba se distanciando das pessoas, né? Porque a gente tem... Então eu entendo, eu acho que é importante até a gente falar sobre isso, porque às vezes parece que ninguém entende o que está acontecendo. Não, eu sei, só que eu não desisti, né, de nenhuma dessas coisas que eu fiz, consigo concluir. Nem sempre é fácil, não, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que tentar dar o melhor da gente, porque é isso que fica da imagem da gente, do trabalho da gente, né? O quanto a gente se esforçou. As coisas não são fáceis. Realmente, as coisas não são fáceis, não são tranquilas, e a gente sempre tem que se sacrificar alguma coisa na vida da gente para conseguir fazer um trabalho bom, né, e ser respeitado por ele. Então eu peço isso de vocês, peço que vocês façam um trabalho, né, da melhor maneira possível, com respeito, né, aos colegas, aos professores no polo e aos professores que estão trabalhando aqui, que estão tentando fazer o melhor, né, oferecer o melhor trabalho possível para vocês. Se vocês me procurarem né, com antecedência e organizar e tiverem vontade, tudo vai dar certo, porque da minha parte, assim, eu estou sempre aberta e disposta a ajudar, fazer o melhor possível, acomodar as coisas da melhor maneira possível. Se a gente não dá para fazer de um jeito, a gente vai conseguir fazer de outro, né? Eu acho que essa é a questão. Agora, se ninguém me avisar nada, né, e na última hora eu receber no final do ano gente que não fez observação, não conseguiu escola, porque isso acontece, né? E chega no Natal lá, eu não consegui observar, eu não consegui escola. Isso não é desculpa, gente. Eu já fiz estágio, né, quando me formei, eu tive que procurar 3 escolas que me disseram não, né? E só na 4ª, que era longe da minha casa, não era ideal, é que eu consegui fazer o meu estágio. Então, assim, eu sei que não é fácil. Não é chegar na escola. Muitas vezes o professor não quer ser observado e a gente tem que aceitar. Tem gente que tem que se deslocar para cidades próximas, né? Colegas de vocês de vários polos, porque ou não tem espanhol na cidade, ou o professor realmente não quer ser observado. Então, assim, se a gente tem vontade, quer se formar, tem que ir, né? Não tem que fazer, tem que se sacrificar e ir até o final. Então, é isso que eu peço para vocês. A gente quer que todo mundo, né, seja aprovado. A gente fica feliz de ir às formaturas. Por exemplo, agora mesmo eu não fiz uma webconferência com vocês, porque sexta-feira, né, eu vou estar numa formatura. Então, é um momento super feliz de estar com os colegas da turma 1, né, nossa primeira turma, que estão se formando. É uma felicidade para nós. E quando chegar a vez de vocês, eu quero que todos vocês estejam lá. Eu quero participar de todas as formaturas que eu puder ir e quero encontrar todos os meus alunos lá. A gente não quer que ninguém fique para trás. Mas isso depende de vocês, né? Nós que estamos aqui, nós não damos nota para ninguém, né? Não é aquela coisa, eu rodei porque o professor não deixou eu passar, não. Tu tem que carregar isso contigo, né? É o teu valor. Se tu fez um bom trabalho, tu aprovou. Não eu não aprovo ninguém, nenhum colega meu, né? E vocês também futuramente. A gente reconhece o valor do trabalho da pessoa conforme a qualidade que ele tem. Então a gente espera isso de vocês. Eu estou bastante motivada, eu espero que vocês estejam bastante motivados. Eu acho que esse é um período do curso que os alunos geralmente se motivam porque estão vendo, né, a reta final. Realmente está chegando a formatura. Semestre que vem tem a sala de aula aí que vocês vão conhecer e vão adorar, né? Eu tenho certeza disso. A gente pode fazer projetos muito legais. Ainda sobre os projetos, né,
que a gente tinha falado, tem todos esses problemas de não ter a língua espanhola, então a gente resolveu oferecer projetos de extensão. Claro que se alguém conseguir uma turma regular na escola para dar aula, tudo bem, sem problemas. Pode fazer em ensino regular. Mas a maioria, né, como foi no semestre passado, só consegue em projeto de extensão. Então, tentem ver, já conversar com o pessoal, motivar. Tem gente que nunca viu, não teve contato com língua estrangeira na escola. Fazer um projeto em turno inverso, né? Já falem, alinhavem, vejam que alunos vocês vão convidar. Tentem pensar em temas motivadores, né, para esse público-alvo, coisas que eles vão gostar. Ano que vem tem a Copa. Então, nesse estágio que a gente teve agora, muita gente trabalhou com temas relacionados à Copa, ao turismo, à cultura latino-americana. Então, tentem pensar em coisas legais para colocar nesse projeto de extensão e coisas que, né, que tenham, façam sentido para a realidade do aluno. Eu acho que essa é a grande dica que eu posso dar para vocês. Quando a gente faz um trabalho que não está relacionado, né, com o ambiente, com a realidade social, cultural daqueles alunos, não faz sentido. É aí que eles não entendem mesmo, eles não querem saber e eles não vão gostar das aulas da gente. Mas se a gente consegue entender quem eles são, de onde eles vêm, né, o que eles gostam, a gente pode oferecer um trabalho que eles vão adorar. Né? Então, além de aprender uma língua estrangeira, né, em algum nível, eles vão adorar estar ali com vocês e vocês vão se sentir muito gratificados de estar fazendo um trabalho relevante para a comunidade. Eu acho que vocês têm que sentir muito orgulho, né, de estar fazendo parte de um projeto como é a Universidade Aberta do Brasil, que leva a educação em nível superior para várias cidades, em que jamais se teria oportunidade, né, de fazer um curso superior. Então, a gente consegue que pessoas altamente qualificadas, né, que têm condições, inteligentes, brilhantes, tenham acesso ao que elas têm direito, que é o curso superior. E graças agora a essa gestão que a gente tem de governo federal, que a gente tem hoje essa possibilidade de estar oferecendo o ensino superior nas cidades. Então, vocês têm que ter muito orgulho de participar desse projeto. A cidade de vocês deve ter muito orgulho, eu acho, de estar acolhendo, né, esse projeto, de estar conseguindo formar os cidadãos do município, né, dar mais dignidade, dar mais oportunidades de trabalho, profissionais, né, capacitando culturalmente também essas famílias, porque a família da gente se envolve quando a gente está estudando. Então, eu gostaria que vocês se sentissem orgulhosos e motivados, né, com essa chance aí que vocês estão tendo de melhorar a vida de vocês, de ter uma coisa que vocês têm direito, porque vocês têm toda a capacidade intelectual de estar fazendo um curso, né, superior, que é gratuito, que é federal, né, que tem a chancela de uma universidade que tem tradição. Então, vamos fazer o melhor trabalho possível, né, motivados, e não esqueçam, né, sempre atuando como profissionais. Vocês já são profissionais de língua espanhola. É uma questão de tempo, então, para vocês saírem prontos. Eu conto, então, com a colaboração de todos, né, agradeço que vocês estejam aí no polo ou estejam assistindo a aula, agradeço a atenção de vocês, dos tutores presenciais, e, como sempre, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tanto eu quanto a professora Patrícia Escobar. Tá bem, pessoal? Só então uma última informação que eu devo dar para vocês, que eu me lembrei agora, é que as resenhas e o relatório final vocês só entregam, a gente não vai dar nenhum tipo de feedback, tá? Durante a elaboração. Vocês podem me perguntar pelo fórum dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, é só falar que eu vou lá e respondo para vocês. O projeto de extensão, sim, né, que a gente vai ter um tempo para olhar, que vocês não vão entregar, porque, claro que vocês vão entregar para a gente e a gente vai ter que fazer considerações, melhorando ele. Só que eu peço que primeiro vocês façam uma versão, porque a gente ainda está montando uma equipe para olhar esse material, né, de tutores ou pesquisadores, enfim. Então, no início eu peço assim, se concentrem na observação, porque daqui a pouco, né, as escolas entram em férias, não tem onde observar. Então, se concentrem nas observações e já façam as resenhas, as duas. Deixem tudo pronto, né? Porque aí vocês se concentram só em ir elaborando o projeto de extensão ou o projeto de ensino. E aí depois a gente, né, vai acomodando o trabalho de orientação desse relatório, desse projeto de extensão. Bom, desejo então para vocês uma boa noite, né, um bom trabalho a todos, que vocês façam um ótimo estágio, né, e me avisem qualquer problema que vocês tiverem e a gente está aí para resolver. Tá bem, pessoal? Foi um prazer estar em contato com vocês. Um grande abraço e até a próxima.